Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a essa oportunidade de reflexão concedida e realizada pelo Centro Espírita Leon Denis. Uma satisfação enorme estar presente neste formato de vídeo, ao qual nós já tivemos também vários momentos de forma presencial, e em virtude dessa pandemia, nós estamos então realizando desse formato. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade e vamos iniciar com uma prece, rogando então a Deus, a espiritualidade maior, aos bons espíritos, que nos acompanhando nessa tarefa árdua de difusão da Boa Nova, estejam ao nosso lado, nos influenciando, para que mesmo neste formato de gravação, neste formato ao qual estamos reunidos virtualmente, nós possamos também transmitir, pela influência divina, tudo aquilo que for necessário à reflexão da tarde de hoje. Que os nossos amigos que nos acompanham em seus lares possam também receber, pela influência divina, todo o amparo, organizando perspectivas de vida e fortalecendo disposições de ânimo para o trabalho e o bem viver. Se conosco, querido Jesus, que possamos iniciar em paz e que assim seja. Então, meus amigos queridos, nós fomos convidados então a realizar uma exposição com um tema muito peculiar. Um tema chamado Esperança e Certeza. O que nós temos de esperança em nossas vidas? Qual é a certeza que nós temos sobre as coisas que nos ocorrerão para mais adiante? Isso foram questionamentos realizados e até hoje nós realizamos quando nós buscamos compreender um pouco sobre o sentido das nossas vidas, sobre as dificuldades que nós passamos, sobre os desafios, sobre os obstáculos que por vezes são tão difíceis de superar e que às vezes a gente perde um pouco a caminhada pelas incertezas, pelo desânimo, pela frustração, pelos momentos que por vezes a gente perde um pouco da nossa esperança, da nossa alegria de viver. Então hoje, neste momento, vamos refletir um pouco mais à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, acerca desse propósito tão importante, que está onde, num princípio básico que a doutrina dos Espíritos nos convida a refletirmos a cada dia, em cada momento das nossas vidas, acerca dos nossos atos passados, das nossas posturas presentes e as consequências futuras. Um princípio muito básico. Cada um que nos acompanha neste momento deve relembrar. Vamos falar um pouco sobre a reencarnação? A reencarnação talvez seja uma medida muito importante para refletirmos o que nos falta ainda compreender acerca das nossas dificuldades que passamos no nosso dia a dia. Aonde que derivam as nossas incertezas? Da onde nessas provas, nessas expiações que passamos, há tantas dificuldades e às vezes tem momentos alegres, felizes, e que por vezes também nos colocam e nos motivam para que possamos continuar a nossa caminhada existencial, firmando de um propósito aonde a vida futura passa a ser compreendida como uma certeza. E será que ela é uma certeza? Kardec fez justamente alguns questionamentos no Livro dos Espíritos. E aqueles nossos amigos que nos acompanham em tela devem observar. E que ele somou 6 grandes perguntas. Questionamentos aos espíritos e também a nós, e iniciando essa reflexão acerca de termos ou não uma reencarnação. E Kardec foi bastante pontual. E assim a gente começa fazendo algumas reflexões. Por que então há a reencarnação? Por que outras formas de pensamento não são mais tão efetivas como a gente achou que fosse em nosso passado remoto? Por que acreditar na reencarnação? Para nós espíritas, talvez seja um pouco mais fácil a compreensão desse propósito, desse sentido que parece que ser algo extremamente conectado com a nossa vida, mas será que é?
Mas antes de mais nada, a gente refletir sobre essa importância da reencarnação, vamos refletir junto com Kardec. Kardec então pergunta aos espíritos: por que mostra a alma aptidões tão diversas, independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Por que será que nesses momentos a gente tem aptidões derivadas da nossa alma tão diversas, tão independentes, que ainda assim a gente questiona? Por vezes, por exemplo, a gente observa crianças, observa adultos, jovens, com posturas diferentes, talvez uma vivacidade diferente acerca da vida, com mais alegria de viver, com mais esperança, com mais fé. De onde é que vem isso? E aí Kardec segue o questionamento: de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam? Para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Será que não há alguma razão, algum propósito existencial para essas pessoas que se aproximam de nós e que a gente observa ao longo da nossa caminhada? Será que também nós não passamos por situações assim, ao qual a gente recobra, naquele sentido mais profundo da nossa existência, um sentimento diferente, um propósito que vá nos conectar com uma vida futura, nos traz um pouco mais de alegria, um bem-estar? De onde é que vem essa aptidão? Crianças, por exemplo, em tenra idade, com aptidões na música, na cultura, na educação, nas ciências exatas, em boa parte das ciências humanas e assim sucessivamente. A gente observa crianças com aptidões extra-normais que a gente contesta, mas será que essa criança teve alguma influência dos próprios pais? Será que essa observação é genética? Será que ela traz isso de um acaso qualquer? Será? Então talvez isso a gente precise refletir um pouco mais sobre esses exemplos tão notórios, aonde a reencarnação é encontrada nos exemplos das nossas vidas. E como também Jesus, em diversos momentos na própria Bíblia, a respeito de Lázaro, a respeito de vários outros momentos aos quais ele coloca, por exemplo, João Batista, sendo agora Elias, trazendo a reencarnação como sendo uma aptidão natural, aonde vem uma marcha de progresso anterior e que justifica por vezes muitas das nossas aflições. De onde em uns as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem? Aí a gente pensa, poxa, mas isso deve ser influência do ambiente. Poxa, deve ser os pais que o educaram dessa forma. Mas é aquelas crianças em tenra idade, que iniciam o processo da fala muito antes do que outras. Aquelas, por exemplo, que já se encontram nas faculdades, em tenra idade, que precisam inclusive justificar que a sua conexão ou a sua inteligência ela é superior já em tenra idade e já está apta, por assim dizer, a ingressar nas universidades, trazendo um arcabouço teórico e científico que a gente pouco compreende. E aí Kardec continua os questionamentos: de onde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios, ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constratando, contrastando com o meio em que elas nasceram? E isso é muito curioso. Por vezes a gente observa, por exemplo, na obra Transição Planetária, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, aonde os espíritos nos retratam uma organização interplanetária, que a gente assim pode dizer, de espíritos que vêm de outros orbes,
com uma missão específica que naqueles momentos citados na obra e que a gente considera aproximadamente no período de 2004, onde tiveram as tsunamis, muitos espíritos desencarnando coletivamente de forma tão abrupta e tão intencionalmente, no sentido de que a intenção vem do alto como um fator de misericórdia divina acerca das vidas e dos posicionamentos aos quais aqueles nossos irmãos estavam se encontrando. Na Indonésia, onde tinham muitas famílias, muitas pessoas que encontravam ali um reduto de prazeres, de ambições, de prazeres da carne e de várias outras situações que foram colocadas e observadas na obra. E assim a gente observa ainda espíritos que saem de outros orbes com uma missão única de auxiliar, formando ainda nessa esfera superior trabalhos intensos de preparação daqueles nossos amigos e irmãos de caminhada das esferas superiores neste planeta terrestre, trazendo em sua essência o amor divino, a inteligência inata, aonde a efetividade, sim, desses propósitos seriam alcançados quando reencarnasse entre nós. E isso de lá para cá vem se fazendo constantemente, até muito antes do que isso, conforme retrata nessa obra e em várias outras obras espíritas. A gente recorda também, por exemplo, naqueles períodos do Egito Antigo, ao qual o sistema de capela foi aquele orbe ao qual Jesus, observando as características daqueles irmãos que ainda tentavam ou tateavam em busca de uma perfeição relativa, descumpriam propósitos relacionados à moral e assim sendo trazidos ou encaminhados para o planeta Terra para recobrarem aquilo que não tinham alcançado efetivamente, que era o seu progresso moral na razão dos sentimentos. Foram trazidos para cá para darem um impulso intelectual e assim também serem auxiliados no seu desenvolvimento moral com o exercício da paciência, da tolerância, da obediência em relação às leis divinas, que eram cruciais para que conseguisse também compreender os propósitos aos quais estavam inseridos. E aquele mesmo sistema, por vezes, vem se constituindo como uma ferramenta poderosa de fraternidade universal em relação ao nosso planeta terrestre. Agora, com espíritos abnegados, buscando não mais por uma questão de reparação de dificuldades, reparação de desvios morais, mas exclusivamente um trabalho voluntário, como é retratado na obra de Manuel Filomeno Miranda. E assim a gente observa então espíritos trazidos de outros orbes reencarnando entre nós para completarem um trabalho efetivo de transformação da sociedade terrestre, transitando de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aí Kardec continua a sua reflexão realizando novos questionamentos. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Aí a gente pode observar que espíritos que vêm já com uma fileira de trabalho, de progresso contínuo ao longo das suas reencarnações e de forma ascendente, reencarnando entre nós. Como também aqueles que não conseguiram, em virtude ainda do apego à matéria, como cada um de nós que ainda busca tentar superar esses desafios íntimos e não sai tão vitorioso. E observa ainda assim, pela misericórdia divina, uma oportunidade de progresso. E muitos de nós, inclusive, vêm questionar, mas por que o Brasil?
com tantas mazelas, com tantas dificuldades, alvos de inúmeros efeitos da corrupção, de desvios morais adversos, de assassínios, de roubos, de perversão. Por que ele foi considerado a pátria do Evangelho? Justamente por uma divindade que ainda, na sua infinita misericórdia, acredita que esse hospital de almas ao qual é o Brasil, ao qual hoje nós nos encontramos, está recebendo a oportunidade ímpar de, ao lado desses nossos amigos de esferas superiores, se concentrando de forma muito contínua nessa falange de trabalho no bem, reencarnando entre nós, para que assim nos auxiliem a superar o desânimo, a superar, por vezes, a preguiça, a dificuldade, aqueles obstáculos íntimos, para que nós consigamos então nos renovarmos e seguirmos adiante. E aí Kardec realiza o último questionamento. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomares de um menino otetonte, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Então isso é um questionamento de Kardec para que a gente consiga refletir um pouco mais sobre essa grande misericórdia divina e essa certeza absoluta de que um dia nós superaremos essas dificuldades. E por que então ainda há espíritos com esses patamares tão ainda atrasados e que permanecem ao lado da nossa caminhada terrestre? A gente pode refletir isso um pouco juntos. Justamente por uma misericórdia divina, que ainda tem uma esperança em relação a nós, frente àquilo que precisamos superar, saindo um pouco daquele universo da individualidade, ao qual cada um de nós ainda se encontra, fortalecendo justamente o ego, o egoísmo, as dificuldades de relacionamento, a tolerância. Um exercício que parece nos ser básico, quando a gente começa a adentrar as reflexões acerca desse cristianismo redivivo. Quando Kardec, por exemplo, pergunta aos espíritos o que é caridade, como Jesus compreende a caridade, como sendo a benevolência para com todos, ser bom, de forma inata, dentro do nosso instinto, ainda essa inteligência primitiva que nós carregamos e duelamos constantemente, para que não regressemos a uma conduta anticivilizatória, a uma conduta animal, aquele instinto mais nato do ser humano, carregado e redirecionado pela inteligência, ao qual nos diverge, inclusive, dos seres animais. Sermos bons. E ainda completa sermos tolerantes uns com os outros, indulgentes para com as falhas alheias. Será que nós estamos sendo indulgentes? Será que nós somos tolerantes? Será que nós carregamos o ânimo, a alegria de viver, considerando que as nossas vidas pregressas também foram alvo de situações semelhantes e que nós também erramos e que também nós passamos a viver desafios infindáveis, a inclusive enganar os outros, a trair e a várias outras situações? Será mesmo que a gente não precisa ser tolerante, indulgente para com as falhas alheias? E perdão das ofensas, para que assim consigamos perdoar uns aos outros por falhas que talvez nós também acometemos. E parece-nos ser tão difícil fazer isso, porque o véu do esquecimento por vezes nos traz uma oportunidade de reflexão, mas também nos traz um desafio íntimo de exercitarmos novamente nessa caminhada atual o exercício do perdão. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Porque nessa misericórdia divina e infinita, ao qual o Cristo nos convida, é para que a gente consiga nos associarmos
a esses trabalhos de reflexão, ao qual a gente, convivendo com o outro, a gente percebe o tanto que precisamos ser tolerantes, o tanto que precisamos perdoar, exercitando para nós também um exercício claro do perdão e da tolerância. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá no item 3, os Espíritos respondem: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. A gente percebe então que se a gente não superar esse desânimo, não nos entregarmos efetivamente para o trabalho de regeneração das nossas almas, tendo a compreensão e a certeza absoluta que nós teremos um amanhã, que a vida futura nos trará as compensações para as nossas dificuldades terrestres, que talvez nos precise um pouco da paciência. Hoje, por exemplo, estamos vivenciando uma pandemia. Muitas pessoas, ainda pela dificuldade de exercitar um pouco a paciência, preocupadas com o futuro, que isso é muito importante, né? Cada um de nós acaba se preocupando. Mas precisamos compreender que tudo passa, que um dia após o outro, em relação às nossas dificuldades, e que Deus, na sua infinita misericórdia, ao longo da caminhada, nos traz as ferramentas essenciais. Só basta a gente ter a paciência, só basta a gente compreender um pouco mais que ferramentas são essas que são trazidas para a nossa caminhada. A vida é farta. Como já dizia um mentor de uma casa espírita em Brasília, ao qual frequentei durante muitos anos, a vida é farta. A vida traz inúmeras ferramentas ao longo da caminhada. Só basta a gente começar a enxergar um pouco diferente as nossas trajetórias. Nós somos acostumados a ter uma existência fatídica, a ter que passar por dificuldades, em virtude dos enganos, das maledicências, de todas as incertezas que por vezes a sociedade nos impõe. E isso é um aspecto cultural, a gente percebe isso. Mas é nisso, nessa raiz, que a gente precisa se fortalecer. Para superarmos essa cultura ainda de violência, essa cultura de competição, essa cultura materialista, fatalista por vezes, que não acredita na vida futura, que é como se a gente estivesse num navio desgovernado. E nós não estamos, meus amigos. Nós não estamos. O Mestre, como é nos relatado na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, disse que nós estaremos em seu coração até o fim dos tempos. Ou seja, ele estará ao nosso lado. E ele sempre esteve. Basta a gente ter um pouco mais de esperança, um pouco mais de paciência sobre as questões que nos são acometidas ao longo dessa caminhada. Passamos por dificuldades financeiras, passamos, por exemplo, por uma morte de um familiar, passamos pelas incertezas futuras, por não termos um trabalho, passamos, talvez, pela própria depressão, pela falta de alegria de viver, pelo desânimo, mas precisamos reencontrar as nossas forças. Precisamos nos munir daquelas ferramentas essenciais ao qual Cristo nos convida ao longo do nosso dia a dia, a termos uma fé no futuro. E isso aqui é passageiro. Isso aqui é talvez uma escola que nós tenhamos que exercitar efetivamente nas nossas avaliações diárias. Aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual, colocando em prática dentro das nossas relações. E a cada dia que passa também nessa escola da vida, a gente compreende
mediante tantas dificuldades, o labor diário, que nos pacifica, nos fortalece. Talvez está aí, o exercício do trabalho, a ferramenta essencial. Para que assim nós consigamos preencher o vazio existencial, ao qual por vezes a gente não consegue preencher, mesmo inclusive com fartos recursos financeiros, buscando ainda no ter e não no ser a alegria e a felicidade. Mas não podemos esquecer que a alegria de viver não está relacionada diretamente com a quantidade de recursos financeiros que nós vamos adquirir ao longo da existência, e sim com a capacidade de nos auto-renovarmos. E que isso será consequência do nosso esforço de trabalho, seja no campo profissional, seja no campo voluntário, que isso também aparece. Talvez ainda precisamos nos munir um pouco mais dessa fé viva no futuro, com mais alegria, com mais tranquilidade, com mais paciência, vivendo um dia após o outro, como já dizia o Mestre, como já dizem os nossos irmãos da espiritualidade, a cada dia o seu mal. Então, meus amigos queridos, a nossa gratidão pela oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre essas duas grandes e valiosas ferramentas para termos esperança e estarmos certos dessa vida futura. Temos a certeza de que o amanhã é sempre renovador, de que tenhamos fé e esperança para que mais adiante, enxergando uma luz no fim do túnel, diante de tantas dificuldades que passamos, nós encontraremos as ferramentas para o burilar, para a superação dos nossos conflitos. E também na certeza de que nós, espíritos imortais que somos, transitando de uma vida física após a outra, jamais deixaremos de existir. E que a reencarnação é e vai será constituída ao longo dessas vidas, em todos os mundos, uma ferramenta valiosa de superação das nossas dificuldades. E que se nós errarmos, não vamos cair no sentimento de culpa, mas podemos sim responsabilizar-nos em relação aos nossos atos, mas seguirmos ativamente, de forma positiva, para superarmos-nos a cada dia que passa, e um dia, mais fortes, mais conscientes das nossas tarefas, a gente consiga seguir adiante. E por isso que é importante estarmos juntos nessa caminhada existencial, saindo um pouco do nosso egoísmo, da nossa visão individual e construirmos um futuro coletivo, ao qual as decisões que nós tomamos, as construções que nós fazemos, sejam em prol dessa grande coletividade. E não vamos esquecer que a humanidade terrestre é um pedacinho dessa humanidade universal. Então agradecemos mais uma vez a oportunidade concedida por esse centro espírita, ao qual nós temos um grande carinho, uma imensa gratidão por nos ofertar essa oportunidade de reflexão à luz dessa doutrina espírita. Satisfação enorme, meus amigos queridos, e vamos então encerrar com a nossa prece. Mestre, amigo Jesus, irmão de caminhada divina e terrestre, nosso governador do orbe terrestre, nos auxilie. É que essa busca incansável nas práticas do bem seja a nossa ferramenta incansável para nos autossuperarmos. E assim, com a esperança e a alegria de viver, consigamos transitar diante das dificuldades, superando-as a cada dia que passa. E mesmo que o desânimo por vezes nos encontre, Mestre, Tu possas estar ao nosso lado, nos dando forças
para nos reerguermos e seguirmos a caminhada. Que a tua paz, querido Jesus, ilumine a cada um de nós, nos fortaleça e que possamos encerrar em paz mais uma atividade desta casa espírita. Gratidão, Mestre, pelo acompanhamento e pela influência, e que assim seja. Gratidão, meus amigos queridos, fiquem com Deus e muito obrigado.